Existe uma cidade no sudoeste americano onde a temperatura alcança 47 graus Celsius durante os meses de verão. Enquanto a maioria das pessoas paga entre R$ 70 e R$ 100 diários em ar-condicionado, existe alguém dormindo confortavelmente a 21 graus, sem compressor zumbindo, sem dutos de ar refrigerado, sem ruído de climatização durante a noite inteira. Apenas água. Isso mesmo. Um cilindro de água simples. Essa diferença não é coincidência. Não é sorte. É física pura. E é exatamente por isso que ninguém fala sobre isso abertamente. O mercado global de ar-condicionado movimenta 156 bilhões de dólares anualmente. Cresce consistentemente 7% a cada ano. Bilhões em pesquisa de desenvolvimento, bilhões em marketing, bilhões em infraestrutura de distribuição. Mas enquanto esses números explodem exponencialmente, existe uma tecnologia tão simples, tão eficaz e tão barata que deveria estar em toda a casa construída em clima seco. A questão não é se funciona. A questão é por que você nunca ouviu falar sobre isso antes. Deixe-me começar com a física que muda completamente sua perspectiva. Água armazena calor 4 vezes melhor que concreto. 5 vezes melhor que pedra. Isso não é opinião de alguém na internet. Não é marketing de construtoras alternativas. É medição objetiva. É ciência comprovada. A mesma propriedade termodinâmica que faz a água ser excelente para armazenar calor durante o inverno a torna igualmente excelente para armazenar frio durante o verão. Um cilindro simples, pintado de preto, posicionado estrategicamente dentro de uma casa, absorve calor intenso durante o dia. À noite, quando a temperatura cai dramaticamente menos 25 a 40 graus em climas áridos, painéis refletores abrem automaticamente. A água irradia todo esse calor acumulado para o céu noturno. É um ciclo perfeito criado pela física básica. Ao amanhecer, aquela mesma água está fria novamente. Quando o sol retorna, absorve o calor do ar interior, mantendo a casa climatizada naturalmente, sem eletricidade, sem custos operacionais. Isso funcionava na Pérsia há mais de 1000 anos. Cidades inteiras, mantidas frescas através de canates e cisternas subterrâneas. Funcionava no deserto do Arizona no século XX. Continua funcionando hoje, neste exato momento. Enquanto você dorme, pagando contas de energia que deviam ser uma fração do que realmente são, o custo total dessa solução. Uma cisterna básica custa aproximadamente R$ 400. Sim, R$ 400, com painéis refletores, tubulações, sistema de controle de temperatura e instalação adequada. O investimento total chega a R$ 600 a R$ 800. Talvez R$ 1.000 se você quiser qualidade premium. Agora compare isso com seu gasto anual em ar-condicionado. R$ 4.000 mínimo. Mais realista, R$ 6.000 a R$ 8.000 por ano em um clima quente. R$ 20.000 em apenas 5 anos. 50.000 em uma década. A diferença é tão substancial que parece ser ficção científica. Mas existe uma limitação crítica que explica por que essa solução nunca se tornou padrão na indústria de construção. Essa tecnologia funciona de forma otimizada apenas em climas muito específicos. Desertos áridos, com grande variação de temperatura entre dia e noite. Arizona, Novo México, partes do Colorado, sul de Utah menos nesses locais. A eficiência é absolutamente excepcional. A diferença de 30 a 40 graus entre o pico do dia e a queda noturna permite aproveitar completamente o ciclo. Mas em cidades litorâneas como Rio de Janeiro, Salvador, Fortaleza ou Manaus, onde a umidade permanece elevada durante a noite inteira e as temperaturas noturnas não caem
significativamente. Essa solução não elimina completamente a necessidade de ar-condicionado mecânico. Isso não a torna inútil. Reduz o gasto significativamente. Sua fatura de energia poderia cair para 30 a 40% do valor original. Uma redução de 60 a 70% é possível, mas você ainda precisaria de um sistema complementar para os períodos de maior calor. E essa particularidade regional é precisamente o motivo pelo qual ninguém está construindo isso nos Estados Unidos, mesmo em regiões onde funcionaria de forma praticamente perfeita. Deixe-me contar a história real de alguém que tentou implementar isso. Um arquiteto experiente, com décadas de prática, desenhou um sistema de resfriamento inteiramente baseado em cisternas de água térmica. Fez os cálculos, os números funcionavam perfeitamente. Os precedentes históricos eram absolutamente claros, menos a tecnologia havia mantido cidades inteiras frescas por séculos. Os cálculos de engenharia eram sólidos e verificáveis. Então, ele enfrentou o verdadeiro obstáculo, menos a burocracia regulatória americana. Os códigos de construção residencial estabelecem limites máximos de carga estrutural por área de piso. Uma cisterna de 1.000 litros pesa aproximadamente 1 tonelada métrica. Quando posicionada em um piso padrão de madeira, cria um ponto de pressão concentrada que é simplesmente inaceitável, segundo os padrões de segurança. Os inspetores de construção rejeitaram o projeto completamente. Não havia autorização para segundo andar. Não havia permissão para paredes internas. Sem reforço estrutural massivo, era simplesmente proibido. A solução técnica para esse problema existia completamente: lajes de concreto reforçado, distribuição adequada de peso através de estruturas especializadas, vigas de suporte adicional. Engenheiros estruturais fazem isso rotineiramente, todos os dias, com banheiras de hidromassagem pesadas, pianos de cauda que pesam toneladas, mesas de granito maciço. Ninguém questiona essas estruturas porque têm códigos de conformidade claros, mas não existia um caminho claro e simplificado nos códigos de construção para uma cisterna de água funcionando especificamente como massa térmica. Não porque fosse intrinsecamente perigosa, porque simplesmente nunca havia sido codificada oficialmente. O Código Residencial Internacional, aquele documento massivo que governa praticamente toda a construção residencial nos Estados Unidos, possui uma seção dedicada às paredes de massa térmica. Ela lista explicitamente os materiais permitidos: concreto, alvenaria, adobe, madeira, troncos de árvore. Qual material armazena mais calor por quilograma do que qualquer um desses materiais listados? Água. E ela não aparece nessa lista oficial. Não porque falhe na função, porque nunca foi adicionada ao processo de codificação. Aqui reside o verdadeiro mecanismo do sistema que você precisa entender completamente. Os comitês que redigem e atualizam esses códigos de construção incluem representantes diretos da indústria de HVAC menos aquecimento, ventilação e ar-condicionado. As mesmas empresas que você paga anualmente para climatizar sua casa. As corporações que ganham bilhões todos os anos com equipamento de refrigeração, eles não baniram água explicitamente. Não criaram leis dizendo água é proibida. Simplesmente nunca incluíram como caminho de conformidade simplificado. Criaram um sistema onde ar-condicionado mecânico é o caminho padrão, o caminho recomendado. E toda alternativa é tratada como complicação desnecessária. Se você quiser construir com cisterna de água para resfriamento, tecnicamente você pode. Ninguém vai para a cadeia, mas precisará de um advogado especializado. Precisará de engenheiros estruturais especializados em variâncias
precisará negociar longamente com inspetores de construção. Precisará de aprovações especiais, variâncias regulatórias, documentação extensiva. Tudo isso custa dinheiro, muito dinheiro. Aquele investimento inicial de R$ 400 se transforma magicamente em R$ 20.000, talvez 30 mil. Quando apresentado dessa forma, ar-condicionado central passa a parecer completamente razoável. É por isso que ninguém está construindo com cisternas de água. Existem exemplos documentados que comprovam que isso funciona quando permitido. Um arquiteto visionário projetou um edifício religioso na Califórnia que operou por 2 décadas inteiras, 20 anos completos, sem pagar um único centavo em ar-condicionado. 92 metros lineares de tanques de água integrados diretamente nas estruturas das paredes. A economia de energia alcançou 82%, em comparação aos padrões de eficiência obrigatórios da Califórnia. O edifício continua em operação plena hoje. Funciona perfeitamente. Quase ninguém sabe que existe. Outro engenheiro no Novo México decidiu testar essa tecnologia em escala pequena. Colocou vários tambores de 450 litros dentro de um galpão de estrutura simples. Construiu um sistema básico para circular ar resfriado à noite sobre esses tambores. Mediu as temperaturas com precisão. Calculou a absorção real de calor. Os números foram absolutamente dramáticos. 10 vezes mais eficiente que ar condicionado convencional. O custo operacional era aproximadamente 2 centavos por noite. Publicou seus resultados, documentou tudo, mas ele nunca conseguiu ampliar para uma residência porque os códigos não permitiam facilmente. Porque a complicação burocrática era simplesmente significativa demais. Porque quando você precisa de variância estrutural, inspeção especializada e aprovação de engenheiro estrutural licenciado, os custos explodem. A elegância e simplicidade da solução desaparecem completamente. Não é acidente. Não é uma conspiração de pessoas fumando charutos em salas escuras planejando supressão. É muito mais sistemático e sofisticado que isso. É estrutural. É exatamente como o sistema foi construído originalmente. A indústria de climatização nos Estados Unidos representa centenas de bilhões de dólares em receita anual. Existem centenas de fabricantes diferentes competindo ferozmente entre si por participação de mercado. Eles competem para ganhar mais clientes, não para destruir o mercado completamente. Portanto, buscam influência regulatória estratégica, buscam ter voz ativa nos comitês que definem os códigos, e conseguem isso consistentemente, porque ninguém questiona esses processos, porque a maioria das pessoas não sabe que alternativas viáveis existem. Porque quando você vê um comercial de televisão de ar-condicionado novo com eficiência aprimorada, você assume automaticamente estar vendo inovação autêntica. Na verdade, está vendo marketing sofisticado dentro de um mercado que já foi capturado pela indústria. Agora, deixe-me contar a parte que realmente demonstra o alcance completo desse mecanismo. 3 nações diferentes no planeta. 3 abordagens completamente distintas para resolver o mesmo problema de resfriamento. A Alemanha, quando enfrentou metas obrigatórias de energia renovável impostas pela União Europeia, não apenas permitiu resfriamento passivo com massa térmica, exigiu obrigatoriamente em edifícios comerciais novos, porque a nação inteira compreendeu que para alcançar energia renovável em escala nacional, você não pode continuar dependendo de compressores rodando 24 horas por dia em cada residência individual. A Índia fez exatamente a mesma decisão. Quando percebeu que 14 bilhão de pessoas não conseguem adotar padrões americanos de ar-condicionado sem destruir completamente a infraestrutura
de Rede Elétrica Nacional. Incorporou estratégias de resfriamento passivo em seus códigos de construção obrigatórios. Implementou isso em 3 estados diferentes. A Austrália publicou guias técnicos detalhados, explicando precisamente como construir com cisternas de água para a função de massa térmica. Começou a exigir obrigatoriamente em novas construções residenciais. O governo reconheceu um problema crescente de calor extremo e permitiu proativamente que engenheiros utilizassem ferramentas antigas e comprovadas para resolver problemas modernos. Os Estados Unidos fizeram exatamente o oposto. Enquanto a temperatura média global continua aumentando, enquanto verões se tornam progressivamente mais brutais e perigosos, enquanto a demanda por energia elétrica para climatização cresce exponencialmente ano a ano. O país não apenas não requer resfriamento passivo em jurisdição alguma menos, na verdade, torna extremamente complicado construir com essa tecnologia. Existe alguém vivendo no deserto, talvez em algum lugar entre Phoenix e Albuquerque, que acordou cansado de pagar R$ 70 diários para manter uma casa refrigerada enquanto o solo queima literalmente em volta. Essa pessoa pesquisou independentemente, encontrou referências acadêmicas a sistemas de massa térmica. Leu sobre os canates persas antigos, menos aqueles canais subterrâneos que mantiveram cidades inteiras climatizadas por séculos sem qualquer eletricidade. Encontrou estudos técnicos sobre eficiência. Então essa pessoa conversou com construtores locais e ouviu a mesma resposta de todos. Tecnicamente é viável. Os números funcionam, mas será uma burocracia infernal. Você precisará de variâncias regulatórias, de inspeções especiais múltiplas, de aprovação de engenheiro estrutural. Pode custar 3 vezes mais do que seu orçamento inicial. Então essa pessoa desistiu da ideia. Ligou o ar-condicionado central, pagou a conta de energia. E esse ciclo frustrante se repete em milhões de casas todos os anos. Não é acidente, não é conspiração deliberada. É como o sistema funciona. É captura regulatória invisível, sem vilão com rosto identificável. Apenas uma estrutura que torna a opção financeiramente cara, exponencialmente mais fácil que a opção barata. Porque, e isso é absolutamente crucial, uma cisterna de R$ 400 funciona otimamente, precisamente nos climas onde a demanda energética é maior. Arizona, Novo México, sul do Colorado. Esses são exatamente os lugares onde a rede elétrica já opera sob pressão extrema. Esses são os locais onde apagões em ondas de calor são mais frequentes e mais perigosos. Esses são os lugares onde um método de resfriamento que não depende absolutamente de eletricidade teria valor máximo. E nesses mesmos lugares, é sistematicamente muito mais complicado construir com essa tecnologia do que simplesmente conectar um ar-condicionado convencional padrão. Você não precisa de um vilão claramente identificável para explicar esse fenômeno. Precisa apenas entender que quando indústrias escrevem as regras que governam seus próprios mercados, o fazem isso de forma abertamente malévola. Fazem de forma que torna seu produto o caminho padrão. O caminho recomendado pelos especialistas. O caminho mais fácil. Tudo o que você precisa compreender sobre como funciona está contido em uma única sentença. Quando 90% do mercado de equipamento de HVAC é controlado por apenas 7 corporações multinacionais. E essas corporações possuem representantes diretos nos comitês que definem códigos de construção. Você possui uma situação onde qualquer inovação que ameaçasse suas receitas é sistematicamente tornada inconveniente. Isso não significa que a cisterna de R$ 400 desaparecerá completamente.
Significa que quando pessoas construírem com ela menos, e eventualmente construirão, será em escala pequena, será em comunidades alternativas especializadas. Será apenas para pessoas ricas o bastante para pagar custos adicionais de conformidade regulatória. N quanto? Isso bilhões de toneladas de dióxido de carbono continuam sendo lançadas na atmosfera para climatizar casas quando água fria e ar noturno realizariam o trabalho naturalmente. Existem casas que você nunca verá em um tour de imóvel profissional, onde alguém acordou com uma ideia melhor e a construiu. Apesar de todos os obstáculos regulatórios, onde posicionou tanques de água em uma configuração que funciona, onde o custo inicial foi significativamente menor, onde a conta de energia é uma fração do que deveria ser. Conseguiram isso porque possuíam conhecimento técnico, porque tinham recursos financeiros, porque tinham determinação suficiente para navegar um sistema que simplesmente não foi construído para eles. Aqui está o ponto fundamental e mais importante. A tecnologia não mudou em 3.000 anos. Os códigos mudaram, os códigos foram reconfigurados de uma maneira que favorece sistematicamente uma solução específica, e ninguém consegue identificar precisamente quando isso ocorreu, porque foi tão gradual que pareceu natural, pareceu inevitável. Você pode construir com cisterna de água para resfriamento hoje, agora. O conhecimento técnico existe, os precedentes históricos existem. Os números funcionam perfeitamente, mas será significativamente mais complicado do que simplesmente instalar ar-condicionado padrão. E, em um país onde conforto térmico é considerado um direito fundamental, complicação é suficiente para eliminar completamente a adoção em massa. Isso é o sistema funcionando exatamente como foi estruturado para funcionar, não como sabotagem deliberada, como um arranjo onde o resultado é predeterminado antes mesmo de você começar.